Vamos parar para pensar um pouco naquele mundo invisível que move praticamente tudo ao nosso redor. Sim, o software. Da comida que a gente pede num aplicativo até os aviões em que voamos, o software está lá, bem no centro de tudo. E olha, essa afirmação aí não é nenhum exagero, viu? É a pura realidade do nosso tempo. O software não apenas sustenta o nosso mundo, ele, na verdade, o define. E se é algo tão importante assim, bom, isso nos leva a uma pergunta fundamental. A resposta, pode acreditar, não é simplesmente escrever código. É algo bem mais profundo, mais estruturado, uma disciplina que a gente chama de engenharia de software. Pense nisso não como uma arte, mas como uma profissão de engenharia mesmo. Tipo construir uma ponte ou um arranha-céus. Exige princípios, exige processos e, principalmente, um foco implacável na qualidade. Para a gente ver como isso funciona na prática, vamos acompanhar a jornada de uma equipe fictícia enquanto eles constroem um produto novo. O nome é Casa Segura, um sistema de segurança para casa, sem fios, e a equipe está justamente começando o projeto agora. E para este projeto, a equipe sabe de uma coisa com certeza absoluta. O hardware é importante, claro. O marketing, fundamental. Mas no fim do dia, é o software que vai decidir se os clientes vão amar ou adiar o produto. Ou seja, a responsabilidade é enorme. E aí vem o primeiro grande desafio. Antes mesmo de escrever uma única linha de código, a equipe precisa descobrir o que exatamente eles precisam construir. Parece simples, né? Mas é exatamente aqui que muitos projetos começam a dar errado. A resposta para essa pergunta? Olha, no mínimo 5. E geralmente, bem mais. Porque, pensa bem, o marketing tem uma visão, os engenheiros têm outra, a diretoria tem uma terceira. O primeiro passo da engenharia de verdade é pegar todo esse caos de opiniões e transformar num plano único, coeso. E aí que entra um processo bem disciplinado. Engenheiros de software não ficam tentando adivinhar o que fazer. Não, não. Primeiro, eles identificam todo mundo que tem interesse no projeto, do marketing à diretoria. Depois, eles se reúnem com essa galera toda para entender o que cada um precisa. E aí vem o passo crucial: criar uma lista única, priorizada de tudo que o sistema vai fazer, usando ferramentas específicas para garantir que todo mundo está na mesma página. E uma dessas ferramentas é o chamado caso de uso. E calma, não é nenhum jargão técnico complicado, é basicamente uma historinha simples, contada do ponto de vista de quem vai usar o sistema. Tipo, o dono da casa digita a senha e aperta o botão armar. O sistema então ativa os sensores. É isso. Esse contrato de comportamento, digamos assim, garante que os engenheiros estão construindo aquilo de que o usuário realmente precisa. Beleza, então a equipe da Casa Segura agora tem um plano. Mas o que acontece quando esse plano precisa mudar? E pode apostar, ele vai mudar. Surge um concorrente com uma função nova, os primeiros usuários pedem algo diferente. No mundo do software, a única coisa certa é a mudança. E é aqui que a gente entra na economia da mudança. Repare só no gráfico. Nas abordagens mais antigas, tradicionais, fazer uma mudança lá no final do projeto era uma coisa caríssima. Olha o tamanho daquela barra. Já os processos modernos, como o ágil, são pensados justamente para isso, para manter esse custo baixo, controlado. A ideia é que mudar de ideia não quebra o projeto. Vamos entender isso melhor. O método tradicional, o cascata, é como construir uma casa. Faz-se uma planta super retalhada e segue-se ela à risca, passo a passo. Tentar mudar a planta no meio da obra é um desastre. Agora, o método ágil, esse é mais como construir com legos. A equipe trabalha em ciclos curtinhos, sabe? E a cada poucas semanas entrega uma pecinha funcionando do software. Isso permite que eles se adaptem, respondam a novas ideias, sem precisar jogar o projeto todo no lixo. Ok, então a equipe da Casa Segura já está pronta para se adaptar às mudanças. Mas e a qualidade? Como eles garantem que o produto final vai ser confiável? Como é que se evitam aquelas falhas que vão desde uma pequena irritação até, sei lá, uma brecha de segurança catastrófica? Olhe bem para este número. $14.102. Sabe o que é isso? Esse é o custo médio para consertar um único defeito depois que o produto já está na mão do cliente. É um número que assusta, né? E ele nos ensina uma lição fundamental. O erro mais caro é sempre aquele que a gente encontra por último. E essa linha do tempo aqui mostra exatamente o porquê. Consertar um bug enquanto o código ainda está sendo escrito é relativamente barato. Agora, se esse mesmo erro passa despercebido e só é encontrado lá nos testes finais, o custo já multiplica por mais de 7. E se chegar no cliente, aí o custo explode. A grande sacada é essa: qualidade não é algo que se coloca no final, tem que ser construída desde o primeiro dia.
Mas como se faz isso? Uma das técnicas mais poderosas são as revisões técnicas formais. Funciona assim. Antes mesmo de escrever o código, os engenheiros se reúnem e um revisa o projeto do outro, procurando erros, coisas que faltaram, ambiguidades. E o resultado é impressionante. Esse processo consegue encontrar até 75% dos defeitos do projeto. É exatamente como ter um engenheiro civil revisando a planta do prédio antes de começar a despejar o concreto. Ok, a equipe da Casa Segura está usando todos esses princípios para construir um produto excelente. Mas a verdade é que essa disciplina toda vai muito, mas muito além do único projeto. Ela, na verdade, molda o mundo digital em que todos nós vivemos. Essa abordagem disciplinada, de entender quem vai usar o sistema, de gerenciar a mudança e de garantir a qualidade, não serve só para um sistema de segurança de casa. É a mesmíssima disciplina usada para construir os sistemas bancários em que a gente confia nosso dinheiro, o software dos aviões que nos mantém seguros lá no alto e até mesmo aqueles videogames que nos prendem por horas. E isso, veja bem, não é teoria de livro. Olhe que diz este desenvolvedor sénior de games. Ele sabe que mesmo naquele mundo super criativo e corrido dos videogames, disciplina não é opcional. É uma questão de sobrevivência, literalmente. Sem esses princípios de engenharia, a complexidade dos projetos simplesmente acabaria com eles. E essa, no final das contas, é a grande lição. Construir um software excepcional, aquele tipo de software que é confiável, que é útil e que é até gostoso de usar, isso não acontece por mágica, de jeito nenhum. É o resultado de uma prática de engenharia muito disciplinada que se apoia sempre nestes 3 pilares: entender as pessoas, abraçar a mudança e, acima de tudo, ter uma busca incansável pela qualidade. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. Num mundo como o nosso, em que o software é a base de tudo, dos aviões à segurança da nossa casa, qual é o verdadeiro custo de um software que é só bom o suficiente?